Amados irmãos, o que Deus procura cada vez mais é um testemunho. Nós estivemos lá em Gameleira, Alcantil, e o que nós vimos, amados irmãos, os irmãos estão ouvindo, o que nós vimos lá nada mais é que o reflexo que nós vemos aqui. É uma falta de testemunho de Cristo. O conhecimento da palavra de Deus tem se dado hoje de muitos modos, e as pessoas decoram e devem decorar, as pessoas estudam e devem estudar. Mas, amados irmãos, se aquilo que nós ouvimos, ele atingir a nossa mente e não descer ao coração, nós estamos falando a distância entre o céu e o inferno. E o que nós vemos em nossos corações, e nos corações dos irmãos lá, amados irmãos, é um distanciamento dos nossos corações, aquilo que deve ser a maior devoção da nossa vida, Jesus Cristo. Nós temos um palavreado fácil, rápido, mas dificilmente nós avaliamos o que é seguir Jesus. E parece que Jesus Cristo, ele não tem aquela conotação de ser o foco, o centro dos nossos corações e das nossas mentes, do nosso serviço e do nosso andar diante de Deus. É para nós chorarmos e lamentarmos diante do Senhor, de ver uma realidade tão triste, onde a igreja do Senhor deveria ser o povo mais alegre desse mundo, um povo mais consagrado, o povo mais santo, um povo que testemunha de quem eles são, por que estão aqui e para onde eles estão indo. Não há um eco, amados irmãos, não ressoa através da expressão de Cristo, dentro da vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia e no mundo. Porque ao mesmo tempo que as nossas mentes estão cheias de conhecimento, os nossos corações estão vazios. Porque só quem pode, amados irmãos, encher os nossos corações e dar sentido de uma vida cristã real, é o nosso coração sendo santificado pela presença de Cristo em nossas vidas. Não há expressão de Cristo onde a palavra de Deus está na mente, mas não no coração. Não há serviço a Cristo se Ele não estiver em nossos corações. Não há expressão de Cristo, não há um testemunho de Cristo. E quando a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ali está dizendo, vocês vão ser meus mártires. E se você quer ver o testemunho, você tem que ler Hebreus 11. Todos aqueles homens e mulheres deram um bom testemunho diante de Deus e diante do mundo. E o que nós temos visto lá e vemos aqui, amados irmãos, o que mais pega em relação ao mundo e não está impactando o mundo, não é o que nós temos pregado, é o que nós temos vivido. O distanciamento daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós vivemos. Não há impacto no mundo, amados irmãos, porque quando nós saímos daqui, as nossas vidas continuam a mesma coisa. O temor a Deus, a devoção a Cristo, o amor a Cristo, ou entrega a Cristo, ou levar a cruz diariamente, não faz parte do nosso calendário semanal. O nosso calendário está mais voltado para as coisas desse mundo do que as coisas de Deus.
Não tenha dúvida nenhuma que quando João escreveu 1 João, e mesmo o Evangelho de João, havia um declínio espiritual, isso no final do primeiro século, imagine vocês. Jesus esteve aqui 33 anos. E depois a igreja, amados irmãos, e no final do primeiro século, essa própria igreja já estava com dificuldade do testemunho. É um estado de declínio espiritual, se estabeleceu um estado de mudança espiritual, mudança de foco. E há uma perda de sensibilidade com as coisas de Deus. Quando alguém fala da cruz, aquilo lá parece que não afeta o nosso coração. Quando nós falamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo lá não dói o nosso coração, não há anseio por Ele. Porque do modo ou outro, amados irmãos, o reino de Deus e sua justiça não tem sido o primeiro em nossas vidas. Então não há impacto em nossas vidas, amados irmãos. Toda aquela devoção, fidelidade, disposição para sofrer por causa de Cristo e por Cristo estava passando. Então o povo de Deus, porque não ama o Senhor, perde o foco de Cristo, tem medo do mundo, tem medo da sua circunstância, tem medo de testemunhar, tem medo, amados irmãos, de dizer que amam o Senhor Jesus Cristo, ter medo de dizer que nós temos devoção a Cristo, e isso redunda no quê? O que nós vimos lá, nós vemos aqui, uma falta de testemunho dentro do lar. É o contrário, amados irmãos, totalmente contrário ao testemunho de Cristo. Os índices de problema conjugal, altíssimo. Adultério, altíssimo. Separações, altíssimas. Pessoas que estão na Assembleia. E o que mais chama atenção é a falta de arrependimento, de nojo pelo pecado, de tristeza pelo pecado, de tristeza de ofender o nome, a glória e a vontade de Deus. Há uma insensibilidade. Parece que o pecado não é tão grave assim. E nós estamos amenizando, alisando o pecado. Irmãos, a mudança de perda de padrão, perda de medida, perda de pureza, perda de primeiro amor, uma mistura espiritual, onde nós colocamos Cristo numa mistura. Cristo não é o centro, Cristo não é o foco, Cristo não é a primazia, não é preeminente. O anseio por Cristo, a visão de nós mesmos, da nossa própria pecaminosidade, e a visão da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Perdemos de vista, irmãos. Por isso que o foco, Deus fala muito do coração. Ele diz assim: qual o principal mandamento? Amarás o teu Senhor teu Deus do quê? Todo o teu coração, a alma e todo o entendimento. E a Bíblia diz todo. Isso quer dizer que nós estamos deixando áreas da nossa vida que Cristo não é tudo. Nós fazemos uma mistura. E isso não traz testemunho. A palavra de Deus é assim: este meu povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que determina a sua vida é um coração longe de Deus, uma mente não renovada, um coração não purificado,
uma vontade não rendida a Cristo. Então falta o testemunho. A Bíblia diz que nós deveríamos ser luzeiros para esse mundo tenebroso. Mas parece, amados irmãos, que nós temos sido mais trevas do que luzeiros. E você vai dizer, mas Oswaldo, que é isso? Olha a igreja de Éfeso, a segunda carta, João, na ilha de Patmos. Vocês perderam o primeiro amor. É a devoção a Cristo, amados irmãos. O amor a Cristo. A rendição a Cristo. Uma vida real, espiritual, celestial. Um anseio do coração e da alma. A minha alma, ela anseia por Ti, Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. Mas parece que a nossa sede são por outras coisas. Então não há um testemunho. E no fundo, amados irmãos, nós ficamos envergonhados. Será que nós dizemos que de Daniel 9, Senhor, não confiamos na nossa justiça. A nós só nos dá corar de vergonha. Mas nós confiamos na Tua justiça, Senhor. Eu anseio, Senhor, por Ti. Eu quero a Ti, Senhor. E aonde Daniel estava? Na Babilônia. E aonde que nós estamos? No mundo da confusão. E Deus está procurando quem? Testemunho. Não é dar testemunho, amados irmãos, é ser um testemunho. Quem é um testemunho, dá testemunho. Mas nem todo aquele que dá testemunho é testemunho. Não inverta. E Deus vai dizer assim para Daniel: Daniel, você é muito amado. Irmãos, nós como filhos de Deus, nós somos muito amados. O problema não está quanto Deus nos ama, é infinitamente maior do que a gente pensa e é acima do nosso entendimento. Mas a questão é quanto nós temos amado ao Senhor. E toda ação de amor ao Senhor, ela redunda numa coisa: obediência. Não é isso que ele diz? Aqueles que dizem que me amam, esses fazem as minhas vontades, guardam os meus mandamentos. Obediência, amados irmãos. Uma obediência por amor. Sabendo aí que o amor de Cristo nos constrange, nos agarra. Um morreu por todos. Esse um é o Filho de Deus. Logo, todos morreram. Para quê, amados irmãos? Para que não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que ressuscitou dos mortos. Está dizendo: agora vocês são meus, é propriedade minha, é um povo santo, eleito por Deus, para um propósito. E o propósito, amados irmãos, testemunhar quem Cristo é e quem nós somos em Cristo Jesus. Será que nós temos parado para pensar sobre isso, amados irmãos? Cristo habitando ricamente em nossos corações. Lá em Efésios 3, eu falei errado, eu acho que Efésios 3:17. Efésios 3 é 17, eu tinha colocado lá como 18, mas é 17. Ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós enraigados, alicerçados em amor. Tudo que Deus é aquilo que Deus procura nos seus filhos.
Deus é amor. O que Ele procura nos seus filhos? O amor. Deus é luz. O que Ele procura nos seus filhos? A luz. Deus é justiça. O que Ele procura nos seus filhos? Justiça. O nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo para todos nós, em todos os aspectos da nossa vida. Agora, o que me chama a atenção, sabe o que é, amados irmãos? É que parece que o Espírito Santo está beliscando a gente assim. Quando a gente belisca nossos filhos, né, dá uma beliscada, ai, grita, né, já reage. Mas parece que o povo de Deus, Deus tem beliscado o povo de Deus, e o povo de Deus não está sentindo nada. Está entorpecido, paralisado, feitiçado com esse mundo, com a comodidade da sua vida, uma vida cômoda. Não tem prazer na palavra, na oração, de congregar. Deus está procurando testemunho. Olha o que diz João, capítulo 15. Capítulo 16. O 15 vai dizer uma vida vivendo nele, frutificando pela comunhão celestial com Cristo. E ele vai dizer da videira, e ele vai dizer permanecer. Permanecer, habitar, amados irmãos, manter o foco, deve ser a caminhada dessa vida. Por isso que não há fruto. Não é pelo seu esforço, não é pela sua competência, não é pelo seu intelecto que você vai dar fruto. Porque você não tem fruto. O fruto não é seu. O fruto está fora. Mas agora o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, para que Cristo realmente seja o fruto das nossas vidas. E redunda em todas as outras coisas. Ele falou assim, para que deis fruto, mais fruto e muito fruto, e o seu fruto que permaneça. O que permanece? Não são as nossas palavras, são as nossas palavras junto com o nosso testemunho. Não vai falar assim, olha como ele falava, vai dizer, olha como ele andava. A Bíblia está procurando homens e mulheres que andam em amor, andam na luz, andam em prudência, fazendo a vontade de Deus, obedecendo. Um testemunho. Capítulo 15, no final, versículo 26, diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que nele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Eu tenho o Espírito Santo, eu sei tudo isso daí, mas não há um testemunho. Onde que está o Espírito Santo? Então, amados irmãos, o que nós vimos, e o que nós temos visto, em nossos corações, é uma apatia, uma conformidade com o mundo e com a sua vida cristã. Deveria haver em nós uma inconformidade com o mundo, uma inconformidade com os nossos corações, com as nossas próprias vidas, e um anseio de ser conformado ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.